Olá pessoal, tudo bem com vocês? O nosso diálogo de hoje é sobre como as mágoas são imagens. E não só isso, tem duas questões principais assim que eu gostaria de lançar um breve olhar. Uma é essa, de como as mágoas são uma imagem muito forte nas nossas vidas e de como elas podem nos paralisar. Como nós ficamos paralisados, nós ficamos agarrados, totalmente agarrados a um processo, seja ele qual for, em que tempo for, por conta de lançar esse olhar, de um apego para com esse olhar, com esse fato, acontecimento, situação, qualquer coisa, emoção com a qual nos deparemos. Há algum tempo atrás, eu estava na recepção de algum lugar, esperando alguma coisa, eu não lembro realmente o que era. E é interessante perceber também como em quase todos os lugares as pessoas colocam televisores em recepções. O povo tem que ficar assistindo televisão de um jeito ou de outro. Num desses momentos, estava passando na televisão um desses programas de auditório nos quais grande parte das reportagens se dá através de alguma desgraça, algum infortúnio, algum sentimento de mediocridade, de incapacidade, etc., que comove as pessoas. É interessantíssimo perceber como quem faz esses programas tem uma inteligência, tem um conhecimento da psicologia por trás disso de uma forma esplêndida. É uma coisa muito simples, mas eles conseguem pegar alguns pontos de mediocridade, de sofrimento, etc., e expor de uma forma com a qual a maioria dos pobres, e aqui eu digo pobres de espírito, vamos entender assim, conseguem se identificar grandemente. Então eles se comovem, as pessoas ficam ali, entram naquela frequência, naquela vibração, e elas se sentem iguais àquelas pessoas. Numa dessas reportagens, eles falavam a respeito de uma música. É uma música bem conhecida no Brasil, e eu não vou citá-la para não expor quem eram os responsáveis, enfim. Mas a história girava da seguinte maneira: essa música, segundo a história contada na reportagem, teria sido feita por duas pessoas, por dois amigos. E um amigo teve uma ideia e falou para o outro, tal. E isso há 40 anos atrás, 30, não me lembro. E esse outro amigo, o que ele fez com essa ideia? Ele pegou, foi lá, registrou no nome dele, excluiu o outro amigo da jogada, vendeu a ideia, a música se tornou popular rapidamente, fez grande sucesso, e ele se tornou famoso, deixou o amigo de lado, que não precisava mais dele, e o outro ficou do jeito que estava. Ambos eram pobres no início da conversa. E aí, o que foi fantástico foi que essa reportagem mostrava o amigo traído, mais ou menos 30 ou 40 anos depois. Não me recordo agora do tempo exato que transcorreu a partir disso. E a vida dessa pessoa era um mar de sofrimento, mediocridade e pobreza. E ela atribuía tudo isso ao fato do seu ex-amigo ter lhe roubado a música. E isso eu achei fantástico, porque o programa, os próprios entrevistadores, eles não questionaram em momento algum que ele, se ele estava vivendo uma vida que era escolhida por ele ou não, etc., o quanto daquilo era fruto da traição. Eles simplesmente foram potencializando o sofrimento, a mágoa, o rancor dessa pessoa. E aí ele elenca várias questões de por que a vida dele não foi para frente e por que tudo é sofrimento. E tudo, absolutamente tudo que foi trazido nessa reportagem dizia respeito e tinha como causa primordial a traição do seu outro amigo. E aí é fantástico pensarmos até no grau de boçalidade, no quanto o assunto trazido era imbecil de todas as formas. Só que tenho certeza que muitas pessoas adoraram assistir aquilo e deram razão para essa pessoa, sem olhar para o simples fato de que ele escolheu viver a vida dele. Se em algum momento da minha vida eu tenho um pensamento interessante com uma outra pessoa e essa pessoa se apropria da ideia e tem sucesso, isso não pode me afetar de forma alguma. Simplesmente eu perdi ali alguém, foi um preço pequeno,
a se pagar por alguém que não era legal ter ao lado e eu sigo minha vida. Tá, o que eu posso fazer para continuar meu crescimento, etc. Agora, qual a relação? Ah, porque alguém fez isso comigo, a mágoa se tornou tão grande, ela preencheu todo o universo dessa pessoa e fez com que ela estancasse a própria vida, se mantivesse numa eterna desgraça e sofrimento para não crescer, para ter sempre alguém em quem jogar a culpa, um acontecimento, um fato que lhe causou o sofrimento eterno. E aí, gente, o que eu acho muito interessante nisso, pensar sobre isso, é o quanto aquela imagem, aquela traição ficou na mente dessa pessoa, impossibilitando ela de prosseguir na sua vida. Usando isso como desculpa até, para ela não fazer mais nada de positivo, para ela se manter num eterno sofrimento. O quanto essa imagem ainda está presente na sua vida. Um outro exemplo que eu sempre me recordo, que traz essa mesma ideia, é de um personagem dos X-Men. Tem vários personagens ali que adorariam se ver livres dos seus poderes, que acabam sendo uma maldição. Então o Fera, por exemplo, ele tem a pele azul, cheio de pelos, e para ele viver em sociedade é meio complicado dessa forma. Então ele gostaria de se ver livre daquela situação. Tem um outro personagem, Warren Worthington, o Anjo, o Arcanjo, como é conhecido também, que ele, em vários momentos, em várias HQs, ele demonstra o interesse de se ver livre das asas. Ele é uma pessoa normal, só que ele tem asas. E aí, numa das histórias, o Apocalipse se disfarça de um cientista e oferece a todos os mutantes a possibilidade de excluir deles o poder que eles têm. Então, alguns são automaticamente atraídos, claro que é uma armadilha, mas o arcanjo vai também. E aí, quando ele vai nesse cientista, ele se submete a uma operação e vai todo esperançoso. Nossa, eu não vou ter mais asas, tal. Ele não está nem aí se não vai poder mais voar, se não vai ser mais um X-Men. Ele simplesmente quer se ver livre daquela situação. Ele vai, se submete à operação. Na verdade, como era o Apocalipse, ele simplesmente modifica o corpo dele, faz com que a pele dele se torne totalmente diferente, azulada, as asas dele se tornam de metal, e aí que ele se lasca de vez, não tem condições de viver em sociedade, com os humanos normais. Após isso, ele fica muito tempo reclamando, ele só reclama. Tudo para ele é reclamação. Ah, mas minha vida é isso aqui, porque o Apocalipse tirou minha vida, porque ele fez isso e fez aquilo. Tudo se tornou um reflexo daquele dia. E aí uma coisa que me marcou sobremaneira foi o comentário de um outro personagem, que eu não me recordo qual que era também. Num desses momentos, ele fala o seguinte: Arcanjo, o Apocalipse tirou um dia da sua vida, que foi o dia da operação. O que você fez com o resto dela? O que você escolheu fazer com o resto da sua vida é da sua alçada. É uma decisão sua. Não tem mais ninguém envolvido nisso. Portanto, se você fez uma besteira, se você tomou uma rasteira da vida, se você teve algum problema, seja lá ele qual for, a partir do momento que você decidir se livrar realmente disso, o universo se movimentará para te ajudar nesse sentido. A decisão, em última instância, é sua. Nada é eterno. E entendermos isso é realmente maravilhoso em infinitos sentidos. Pessoal, era essa a ideia desse momento. Muito obrigado pela audiência de vocês. Se gostaram, compartilhe o vídeo, comenta aqui embaixo, se inscreve no canal. Muito obrigado e até a próxima vez.